Fala investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos comentar do AFHI, um fundo imobiliário de dívida, e nós estamos fazendo o acompanhamento mensal do mesmo. Antes de nós abrirmos o relatório gerencial referente ao mês de maio de 2026, eu devo lembrar a vocês que eu não sou nenhum analista, então esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum ativo, ok? Dito isto, nós vamos começar aqui com o nosso bom e velho raio-x. Então, a FHI é um fundo que está sendo cotado a R$ 95,25, tem um dividend yield de 12,69% e um PVP ali no seu 1. Então, ele não está sendo negociado nem com ágio, nem com deságio. Uma liquidez média diária de 626 mil e uma variação positiva nos últimos 12 meses, de 17%. O FHI é um fundo que vem ficando bem famoso, não somente por conta das suas emissões que não tem taxa para o cotista, que é custo zero, mas também porque o fundo ele é bem consciente com os seus fundamentos e é uma gestora muito boa. Aqui também eles trazem que o compromisso de não fazer emissões abaixo do valor patrimonial. Então é um fundo que tem a cabeça bem focada no que eles querem. Agora que nós já estamos com o relatório aberto, nós vamos colocar nossa boa e velha canetinha vermelha e avaliar como é que o fundo se saiu aí nesse mês de maio. Aqui o fundo já traz que eles geraram um resultado de 1,7 por cota e a gestão resolveu distribuir o 1,3 por cota, o que traz um resultado acumulado de 73 centavos por cota. Só que desse resultado acumulado, apenas 34 está na reserva e 39 ainda está sendo contabilizado. É uma inflação que não foi distribuída ainda. Vamos fazer o cálculo de quanto foi esse dividendo referente a este mês, levando em consideração a cota que nós temos hoje. Se nós pegarmos 1,03 e dividirmos pela cotação, que é 95,25, nós vamos ter aqui, dividido por 95,25 vezes 100, porque estamos falando de porcentagem, um dividend yield mensal de 1%, né, 1,08. Multiplicando por 12, nós vamos ter aqui 12,97%. Aí você me diz, mas por que aqui está 12,69? Já falei sobre isso. Aqui leva em consideração os dividendos pagos nos últimos 12 meses. Nós estamos levando em consideração o dividendo pago neste mês. Então, e ambos os dois são referentes à cota que nós temos agora. Então, esse mês vocês vão ver aqui que teve mês que ele pagou 91 centavos, 93 centavos. Então, fica um pouco abaixo mesmo esse dividend yield. É um fundo que sempre manteve sua reserva aqui, ó. No mínimo que nós tivemos nos últimos 12 meses foi de 23 centavos. Então não é um fundo que a gente tenha dor de cabeça com isso. Aqui eles falam mais uma vez do seu resultado. Dessa vez não trazem por cota, mas sim no geral. Então eles dizem que geraram aqui 5 milhões e 138 mil reais. E tem aqui uma reserva de 1,442 milhões, o que totaliza ali 658 milhões. Mas o que eles geraram mesmo, 6 milhões, né? 6 milhões 581 mil. Mas o que eles geraram mesmo foi 5 milhões. Aqui eles falam mais uma vez, né, que foi a distribuição e também quanto foi que ficou aqui a reserva por cota e aqui a reserva acumulada. Então a cota patrimonial do fundo ele desvalorizou 15 centavos. Isso ocorreu porque nós tivemos aqui uma movimentação que eles venderam um CRI com o objetivo de fazer uma marcação por a mercado, certo? Aqui embaixo eles explicam mais, que aqui, ó, antes da gente vir para baixo, né, quero mostrar a vocês em relação a inflação acumulada que eles têm para receber, mas se eu não me engano é aqui embaixo a gente vai ver. Então tá certo. Então vamos lá para a movimentação do mês, né? Eles pegaram aqui o CRI do grupo RBVA, que em 21 dos 5 e 1º dos 6, ele adquiriu no mercado secundário um volume de 7 milhões. Trata-se de uma operação que já estava presente na carteira do fundo, então eles já conhecem aí o devedor, e o crédito ele está lastreado pelo Fundo Imobiliário Rio Bravo Renda e Varejo, RBVA 11.
Então é um fundo imobiliário de renda urbana que todo mundo conhece. Se eu não me engano, ele é focado mais em agências bancárias. Tá? E a operação ela possui alienação fundiciária da loja Açaí de São José dos Campos e também da loja Grupo Pão de Açúcar. Considerando essa nova transação, a taxa média de aquisição da operação foi melhorada. Então, antes a operação aqui tinha IPCA mais 8,55% e agora subiu para IPCA mais 9,53%. Então, eles aumentaram aqui essa taxa de juros, porém eles não pegaram assim devedores que eles não conheciam, já conheciam ali o devedor e eles fizeram esse aumento na exposição. Temos aqui também o CRI Mac Empreendimentos, que foi no dia 25 de 5 de 26. O fundo vendeu no mercado secundário um volume de 4 milhões. E foi a uma taxa de IPCA mais 12. Essa aqui eu quero explicar para vocês, tá? E o que aconteceu? Esse CRI era uma alocação tática que eles tinham feito com a garantia de recompra por uma gestora parceira até 90 dias. Então a operação gerou uma taxa interna de retorno anualizada de 21,73 em 3 meses. Vamos lá, pessoal. Então, tinha uma determinada gestora que tinha esse CRI, ela precisava de dinheiro e o fundo comprou essa posição na mão da gestora por 4 milhões. 4 milhões não, comprou essa posição na mão da gestora. E a gestora falou assim, ó, você pode comprar na minha mão daqui a 3 meses, ou seja, daqui a 90 dias, eu vou recomprar essa posição na sua mão. E dessa vez eu vou recomprar por 4 milhões e 75 mil reais. E o que aconteceu? O AF disse assim, ó, tá certo, a gente faz isso aqui tranquilamente com vocês. Aí, mais já fez os cálculos, viu que era vantajoso, tudo certinho. Então eles pegaram e compraram esse CRI, receberam os juros do CRI e depois de 90 dias venderam essa posição de CRI por 4 milhões e 75 mil, o que representou um retorno de 21,71% em apenas 3 meses. Se a gente pegar esse 21,71% e dividir por 3, nós teremos 7,23 ao mês. Então, nós temos aqui uma taxa muito alta de retorno que eles fizeram um mês. É praticamente uma agiotagem, né? A agiota que ganha essas taxas elevadas assim. Se a gente dividir por 12, né? 21,73 por 12, nós íamos ter ali quase 2% ao mês. Mas só que a gente não divide por 12 por quê? Porque a rentabilidade que ele conseguiu foi em 3 meses. Então ele ganhou mais de 7% aí em 3 meses, tá? Então agora teve também um aumento na posição do CRI do Matheus, que foi aqui no dia 6, do 1º dos 6. O fundo adquiriu no mercado secundário um volume total de 2 milhões, a IPCA mais 9 ao ano. Eles já tinham também na carteira do fundo e com essa nova transição a taxa média de aquisição saiu de IPCA mais 8 a IPCA mais 8,79. Tem também o CRI Brasil, que em 16 dos 4, conforme foi mencionado no último relatório, o fundo realizou uma movimentação tática com a venda no mercado secundário no volume de 5 milhões, a uma taxa de IPCA mais 9, e em 2 dos 6 e também 15 dos 6, eles recompraram a posição e aqui colocam 3 milhões a uma taxa de IPCA mais 99. 9,99, ou seja, IPCA mais 10%. Então, no final aqui, eles tiveram um avanço de IPCA mais 9,5 para IPCA mais 9,87, que foi o CRI desse Bem Brasil. Aqui ele fez essa meio que uma marcação a mercado, tá? Vamos supor que antes, vamos só números fictícios, tá? Esse ativo aqui, ele custava 100 reais. Não vou ter como fazer certinho, mas desses 100 reais, ele pagava 10 reais. Então tinha um dividendo de 10%, tá? Só que em um determinado momento, esse ativo aqui ele se valorizou e começou a pagar ali 120. Então desses 120 aqui, ele conseguiu vender. Aqui o dividend yield já vai cair, vamos supor que foi para 8%, né? Então caiu aqui, ele vendeu, recebeu esse lucro de 20. Aí depois ele recomprou a posição com a taxa, quando a taxa estava maior, e aumentou a taxa média, porque ele não se desfez da posição toda, ele se desfez de uma parte da posição. Então foi muito vantajoso para o fundo. Ele ganhou com a marcação a mercado e depois ele conseguiu trazer esses juros para um nível mais alto
e conseguiu aumentar também os juros médios ali que ele tinha na carteira referente ao CRI Bem Brasil. Temos aqui o CRI direto, que no dia 3/6 o fundo adquiriu no mercado primário um volume de 15 milhões. Foi bastante dinheiro que ele investiu, né? A uma taxa de CDI mais 2%. E a gente vai conversar um pouquinho lá embaixo sobre como está a carteira do fundo, para vocês verem uma questão que eu acho muito boa aqui no FHI. Então a carteira é composta por contratos pulverizados de imóveis residenciais, com LTV, ou seja, que é com garantia máxima de 50%, 55% e concentração na região sudeste. Pessoal, peço desculpa a vocês se tiverem um barulhozinho de fundo de uns passarinhos cantando. É porque eu não estou em casa, eu estou na casa da minha sogra e eu precisava gravar uns vídeos para vocês, então eu trouxe o notebook. Mas aqui não tem o clima aqui é um pouquinho diferente, então a gente não consegue deixar o barulho mais preso. Eu até abaixei um pouquinho o microfone para ver se não captava, mas com certeza está captando de fundo, tá? Perdoa nós aí. Aqui ó, tem uma coisa interessante para falar com vocês, que é em relação ao IPCA, né? Então o fundo ainda tem para receber o IPCA de abril e o IPCA de maio. Como é que isso funciona? Isso aqui é uma projeção de quanto ele vai receber. Por quê? Agora foi o relatório referente a maio. Em maio, eles receberam o IPCA referente a 2 meses atrás. Como você tem? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então, esse relatório aqui, eles estão levando em consideração o IPCA que eles vão receber dos juros de fevereiro. Por quê? Em fevereiro, tem a divulgação do IPCA de fevereiro, que acontece em maio, e o fundo e os devedores vão ter ali o mês de maio todo para poder pegar, fazer as continhas para poder pagar no mês de abril para poder fazer as continhas e em maio que eles vão poder pagar para o fundo. Então a gente tem esse atraso de 2 meses. Então mês que vem, por exemplo, que vai ser o mês de junho, nós estaremos recebendo os rendimentos relacionados ao mês de abril. Só que a gente vai esperar um pouco menor, porque em fevereiro, se eu não me engano, a nossa inflação foi de 0,88%. Então já inflou um pouquinho aqui o fundo, mas super tranquilo por isso, tá? É isso mesmo, tá vendo aqui? IPCA de março nesse caso. Não foi fevereiro, foi março. Dia de março. É isso, foi março, mês 3. Então mês 3 aqui foi de 0,88%, tá vendo? Não foi fevereiro, me corrigi logo. E o que eu falei em fevereiro aqui é em março, tá? Mais uma vez, desculpa esses pássaros cantando aí. Então, no período, a equipe da gestão já alocou 27 milhões, quase 28 milhões, né? Que foram provenientes aí da oitava emissão de cota e ainda resta ainda sobra um montante adicional que totalizou aqui 36 milhões. Então eles têm praticamente 8 milhões aí para poder fazer de investimentos, né? Mais ou menos isso. Aqui embaixo nós já temos a DRE do fundo, se não me engano. Esse nosso DRE do fundo a gente consegue ver que o fundo ele vinha aumentando aqui a quantidade de juros recebidos, porém nós tivemos o desinvestimento, né, que eles fizeram, então isso influenciou um pouquinho nesse processo. A gente consegue ver isso porque a negociação de CRIs, por exemplo, teve um salto muito alto. Então tivemos um salto muito alto porque eles tiveram um lucro aqui com a negociação de CRI, mas os juros caíram, super tranquilo. Eles também tiveram aqui um aumento na despesa, isso reflete também a gestão ativa com as negociações desses CRIs, mas o fundo ele conseguiu gerar mais do que ele distribuiu. Isso aqui que é o super importante, tá? Nós temos aqui, por exemplo, o resultado por cota de 1,10 e ele distribuiu em 6. Agora no mês passado, né, aqui no mês de março, perdão, ele gerou 0,92 e distribuiu 0,98. Mas a reserva dele está super tranquila em relação a isso e eles vão se consertando aí. Tiveram um ganho pouco de cotista, né, subiu 0,06%. E aqui mais uma vez a redução da cota patrimonial, que foi de 95,48 para 95,33. Aqui embaixo tem só mais uma coisa que eu quero mostrar a vocês. Nós temos aqui todos os devedores, mas eu sempre pulo essa parte porque eu prefiro essa composição da carteira aqui, ó, com a distribuição por devedores em forma de gráfico. Já expliquei para vocês que aqui aparece vários CRIs, porém se a gente for procurar, nós temos várias empresas que se repetem. Então, não adianta a gente ter aqui vários CRIs, mas se a exposição for para apenas as mesmas empresas. E aqui eu consigo ter toda a distribuição da carteira de uma forma mais fácil da gente ver. Então, nós conseguimos ver que 8% está no grupo direcional, 6% no grupo Mateus, 4% no grupo Açaí, então 4,4% no Atacadão.
Então a gente consegue ver melhor como é que está a distribuição da carteira sem precisar ficar somando tudo lá. Mais para baixo aqui a gente consegue ver mais uma vez o CRI direto que eles adquiriram esse mês, né? A taxa média de CDI mais 2%. Foi uma operação que é pulverizada. E aqui nós temos a garantias, né? Que é a seção fiduciária da conta de garantias e fundo de despesas equivalente a 3 meses da despesa recorrente da operação. Nós temos aqui, ó, esse aqui para nós encerrarmos nosso vídeo, nós temos a alocação do fundo. E é isso que eu quero mostrar a vocês, ó. O fundo tem 30% da sua carteira atrelada ao CDI. Isso é muito interessante. Sabe por quê? Porque aqui o fundo ele consegue ficar exposto ao CDI, que está alto agora, está em 14,25%. Então você tira 0,10%, o CDI está em 14,15%, ainda está bem alto. E também tem o IPCA, né? Então o fundo, se o CDI cair muito, o IPCA geralmente quando a taxa Selic cai, ele infelizmente sobe um pouquinho, se descontrola. Então a gente não perde muito em uma parte nem em outra. Tem também aqui nos tipos de risco, né? A maior parte é contractual. Nós temos aqui pulverizados como 25% da carteira e corporativo 25% praticamente. E uma coisa diferente aqui, ó, é que o fundo tem 26%